Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Vamos bater um papo sobre a sua vida pessoal e também sua vida profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Sempre deixando o registro. Casca Açaí, melhor açaí de Brasília, Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras Sudoeste. Você chega, comunique e diz o número do episódio, você ganha desconto. Melhor que isso, não tem como. E eu, mais uma vez, registro. O melhor açaí é o batido com maracujá. Pessoal da raiz do açaí vai me criticar e me julgar, igual já fizeram. Mas aqui, eu que sou do açaí Nutella, açaí gourmet, mais ou menos isso, né, Enoque? O Enoque ficou viciado também no açaí. Acabamos de comer. Nossa, você comeu, eu não comi, não. Você comeu, eu tava trabalhando, você tava comendo. Exato. Açaí, mais uma vez, Rafa, Açaí Casca, muito obrigado. Enoque faz tudo isso acontecer, meu irmão, vamos junto. Mais um episódio. Hoje recebendo o João Almeida. Vamos falar sobre comunicação, espontaneidade. Seja muito bem-vindo. Gratidão. Então vamos embora, né? Bora? Então vamos embora. Vamos lá. Como é que você chega na sua vida hoje para falar de comunicação, da mentoria de comunicação, da palestra de comunicação? Olha, você acredita que eu ainda não dei uma palestra de fato? Tipo assim, palestra, treinamento, 2. 2 treinamentos. Como é que você chega nisso hoje? Tipo assim, como é que a Ju Almeida hoje fala assim, porra, olhando pra trás, cara, eu fiz isso e hoje tô aqui. O que aconteceu pra você chegar onde você tá? Tá, vamos lá. Primeiro veio esse desejo, como a gente estava conversando ali. Eu acho que tudo começa nesse lugar. Eu queria muito falar e eu não conseguia. Eu queria muito me expressar, sabe? Eu queria muito colocar uma coisa que tinha dentro de mim para fora. E eu não conseguia. Foi simplesmente isso. O que acontecia? O que você sentia? Eu tinha muito medo do julgamento. Eu tinha medo de ser criticada, do julgamento, de não ser perfeita, de ser humilhada, de errar, de falhar. E aí isso simplesmente me paralisava. Entendi. E em algum momento, em algum aspecto específico, acho que você estava falando que eram as redes sociais, câmera e tal. Sim. Na vida normal, eu nunca fui tímida, sempre fui pra fora. Só que aí, quando eu cheguei aqui em Brasília, né, que eu tava te falando, aí eu... Você pode falar tudo de novo, se você Posso? quiser. Pode, tudo que você quiser. Isso aqui foram só os bastidores, o pessoal não tava escutando. É verdade. Tá, eu vou... E eu olho pra você. Pra onde você quiser. Eu quero conversar com você. Então conversa comigo. Às vezes eu faço assim, mas... Exato, conversa comigo. Quando eu cheguei... Eu tinha uma vida normal lá na minha cidade, sabe? E eu me sentia alguém, sabe? Eu me sentia alguém ali. Eu consegui um emprego rápido, eu trabalho desde os 11 anos. Lá é super normal isso. Sim. Já trabalhei na roça de laranja, porque eu queria fazer o meu dinheiro, né? Isso foi super normal. Lá era normal. E aí, eu me sentia, sabe? E aí eu queria mais, né? Eu fui atrás do sonho americano. Aí eu vim aqui pra Brasília. E aí fui morar de favor na casa da minha tia. E já começa aí, é um baque, né? Fui pra casa de alguém. Morar de favor na casa de alguém é muito... Ela mora em Santa Maria. Você saiu da cidade de quantas pessoas? Quantas mil pessoas? E era menos de 14 mil habitantes. Nossa, pra Brasília. Pra Brasília. E aí, assim, cara, eu nunca tinha andado numa escada rolante, eu nunca tinha andado num elevador. Não tinha faculdade, não tinha shopping. Era um buraquinho lá, sabe? E aí, eu cheguei aqui, então já foi esse impacto. Aí, eu comecei ali, vim pra cá fazer o 3º ano, de 15 para 16 anos. E aí, na sala de aula, eu descobri que eu não sabia o português. E aí, assim, eu sabia ler de boas, sim, mas me comunicar e o português, a gramática, a escrita, eu não sabia. Então, eu era a última da turma, assim, eu tinha que me esforçar, eu tinha que estudar em casa. E eu nunca tinha estudado em casa, assim, nunca tive esse costume de estudar em casa. E aí, eu fiquei com tanta raiva dessa situação, de não saber, e não saber que eu não sabia, que eu comprei um cursinho do Gran Cursos Online de português. E minha raiva era tanta. E eu tinha um celularzinho velho do meu namorado, que hoje é meu marido, né? Porque ele me emprestou um celularzinho velho, que eu não tinha celular, não tinha dinheiro para celular, não tinha dinheiro para nada. Não trabalhava ainda. Levei 6 meses para arrumar meu primeiro emprego aqui. Então, assim, eu me sentia tão pequena. E aí eu peguei esse celularzinho, fui para a despensa da minha tia, da casa da minha tia, comecei a estudar o português lá do Gran Cursos, fui para o AEIOU. E foi bom.
Pode. Que massa. Eu não quero perguntar, não. Só quero dizer que é incrível, assim, porque existe um desafio e ao mesmo tempo você foi atrás de solucionar o desafio. Foi. Graças a Deus, né? Tá, aí você chega nesse momento, então, que você percebe, você chega na cidade grande, percebe que existe um desafio de comunicação por causa da linguagem, por causa da língua portuguesa. Você corre atrás para solucionar esse desafio, só que ao mesmo tempo tinha um medo muito grande de se expor. Sim. E aí? Aí, assim, ó, por muito tempo, por exatamente 4 anos, eu tinha muita vontade de ir além, assim, um grande sonho de ser rica, e, sabe, me comunicar e ser foda. Eu queria ser uma pessoa foda, sabe? Eu admirava as pessoas que eram autênticas, que eram fodas. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia abrir a boca. E aí, eu fui passando o tempo. Aí, eu trabalhei no Burger King, trabalhei de telemarketing, só que com aquele sonho dentro de mim. E aí, eu descobri a internet. E descobri que dava pra fazer dinheiro de forma lícita na internet. Eu falei, cara, vai ser minha chance, essa tal dessa internet. Só que eu não sabia nada. Como é que funcionava. Aí eu vi os youtubers, aí me apaixonei. Falei, nossa, eu quero ter um canal no YouTube pra poder colocar minhas ideias e eu vou ganhar dinheiro com isso. Só que eu não conseguia gravar um vídeo, sabe? Eu, assim, acho que só quem passa... Já vi muita gente assim, já. É exatamente aquilo. Eu me odiava a ponto de não conseguir me olhar. Entende? Então, Sim. tipo assim, na câmera você se vê. Sim. Eu não podia, não conseguia. Mas a minha vontade foi ficando muito grande. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falava sozinha, eu dava palestra sozinha, sabe? Eu ia estudando no YouTube e aprendendo, e aí eu ia falando sozinha, assim, na rua, e aquele negócio apertando. Chegou um dia que o meu sonho, que a minha vontade foi maior que o medo. Aí eu gravei meus primeiros 4 stories. Eu lembro até hoje. Que ano que foi isso? Foi em 2020. Foi 2000. Na verdade, os primeiros foi em 2019, finalzinho de 2019. Mas eu apaguei. Tá. Aí, eu gravei esses stories e eu joguei o celular no sofá e fui chorar. Porque o coração saía pela boca. Já cacei um jeito de brigar com o namorado. Porque, sabe, assim... Como é que é o nome do Felizardo? Arthur, maravilhoso. Arthur, maravilhoso. Rapaz, você deve ter sofrido nessa hora aí, Sofreu. viu? Deve ter apanhado de graça. Valeu a pena. Vou ligar pra ele perguntar se valeu a pena. Valeu a pena. Estamos casados, Exato, valeu a então pena. Valeu a pena. E aí depois disso eu fui melhorando. Aí o que eu fiz? Na verdade, levou um ano. Olha o que eu fiz. Na época eu estudava finanças. Eu queria ser rica. Então eu fui atrás. Mas eu queria de verdade. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Aí falaram que eu tinha que aprender investimentos. Aí eu fui pro YouTube aprender tudo sobre investimentos, tesouro direto, renda fixa, variável. E aí eu fui investir, sabe? E aí eu comecei a investir. Eu trabalhava de telemarketing, eu morava numa kitnetzinha, não tinha nada na casa, uma panela de arroz, um colchãozinho velho. Sabe essas histórias de filme? Eu tô escutando. Ai, muito legal. Eu tenho fotos, porque eu falei assim, um dia eu vou ser rica e eu vou mostrar para as pessoas de onde eu vim. E aí, esqueci o que eu tava falando. Tá. Você tava falando desse momento em que você pega e faz os primeiros vídeos e vai chorar. Isso. Aí eu comecei a dar muita dica de finanças para os meus amigos, quando eu trabalhava de telemarketing. E aí eles começaram a me perguntar coisas. Aí, de repente, eles sabiam que eu tinha comprado um notebook à vista, que eu estava emprestando dinheiro para alguns colegas que ganhavam triplo, e eu ganhava muito pouco e ainda pagava aluguel. Aí eles, mas como? E eu falei assim, mas é aqui, ó, organização financeira. Aí, quando eu vi que eles estavam interessados, eu falei, isso aqui vai dar um curso. Mas primeiro, como é que eu vou gravar um curso se eu não consigo aparecer? Aí eu comecei a me forçar a isso. Aí, por um ano, eu comecei a aparecer nas redes sociais e eu gravei todo o meu curso, 9 módulos, sem ver um único vídeo meu. Eu editava partes que ficava estranha, mas eu nunca assistia tudo. Eu não me suportava. E você fazendo tudo? Eu fazendo de 0 a 100. Tudo. Gravava, editava tudo. Você mas, não tinha assim, um Enoch da vida, não, pra poder tocar? Meu sonho. Não tinha. E assim, o que me salvou naquela época, antes de eu ir em frente, eu me livrei do maldito perfeccionismo. Foi um tema que você trouxe aqui. Esse assim, ó, eu tenho uma rixa muito grande com ele. Porque na minha concepção, é impossível você ser autêntico e perfeito.
ao mesmo tempo. Essa perfeição que a gente cobra, né? A perfeição divina tem. Sim, mas a perfeição da idealização, né? De idealização de um espaço perfeito, de um jeito corretíssimo e tal. Aí eu me livrei dele, porque senão eu nunca ia sair do lugar, porque eu não tinha... Eu comprei um microfone de R$60 no Mercado Livre, eu gravava com o celular Xiaomi, sabe? Tipo... E eu fui. Nossa. Inclusive, tem uma aula que hoje eu uso ela na mentoria. Ficou muito top essa parte. Porque nela eu desabafo, sabe? É um vídeo muito emocionante. Eu sento pra gravar a aula, mas eu tô tão doída de não ter a qualidade. Entende? Depois eu vou te mandar ele. Eu acho que você vai gostar. Assistir. Ele é profundo. Eu sento assim e eu falo, eu vou pedir licença pra você que vai assistir. E na época eu não tinha nem aluno, nem nada. Falei assim, eu queria que o áudio tivesse bom, eu queria que a qualidade dessa câmera fosse boa, eu queria ter um editor para colocar uns negócios legal aqui pra gente, mas eu não tenho nada disso. A única coisa que eu tenho agora é minha cara e minha coragem. E eu falo para você fazer o que você pode com o que tem nesse momento. E eu preciso, se eu falo Quantos alunos você teve nesse seu primeiro curso de 9 módulos? 0? 2? 2. Seu namorado e sua mãe. Não, meu namorado nunca viu nada meu, jamais. Ele não podia entrar no meu Instagram. Ah, você não deixava? De jeito nenhum. Nossa, uma vez quase que deu briga. Não pode, não podia. Você teve 2 alunos nesse seu primeiro curso. Aí você andou. E aí, depois disso? Não, aí eu fiz um lançamento. O lançamento foi o maior trauma da minha vida, porque eu tava me libertando de conseguir falar. Uhum. Eu falava toda travada, mas eu falava. Aí vem todos os outros complexos, porque quando você tá na internet, você vai vender. E se você tem crenças limitantes sobre vendas, ferrou. Aí eu tava ali, louca pra ser amada pelo público, tipo assim, por favor, me amem, eu sou legal. E aí eu comecei a construir uma base. Então tinha uma galera ali que já tava gostando. Uhum. Bem pouquinho, tipo, sei lá, 500 seguidores. Uhum. Mas era bem engajado, sabe? Uhum. E aí eu fui fazer o lançamento. E aí era aquele 100% online, 100% gratuito, 7 dias, Semana do Investidor. E aí a galera começou a gostar de mim. E aí eu comecei a ficar... Aí eles começaram a elogiar e tudo mais. Nessa época eu não sabia que eu era boa de me comunicar, de me expressar. Uhum. Eu tava descobrindo ali. E aí começaram a elogiar cada live que eu dava, sabe? Que eu falava ali dos assuntos. Eu investia em tempo real, gravava a tela do computador, assim. Eu sou muito boa na explicação de uma aula. Uhum. E aí... Os depoimentos começaram a chegar e eu comecei a ficar muito feliz. Aí, no final dos 7 dias, eu tinha que fazer um pitch de vendas. Cadê que eu consegui? Chorei no dia do meu pitch de vendas. Porque, na minha cabeça, vendedora do mal. Vendedora do mal. Então, se eu for vender, eu tô roubando, tô tirando o que é seu. Uhum. Entendeu? E eu não falei pra ninguém que eu ia vender um curso, porque era estratégia do tal do marketing. Daquela época, ninguém não era tão famoso, né? Sim. Então, aí eu falei, assim, gaguejando, assim, as pessoas ficaram com tanta dó, tadinha. Aí 2 compraram. 2. Aí no final, aí passou os 7 dias, eu fechei o carrinho, chorei horrores, porque ninguém tinha comprado. Ai, meu Deus, 40 dias nisso aqui, deu tudo errado. Aí, depois eu fui olhar lá na Eduz, tinha 2 pessoas que tinham comprado. Que eu deixei o link, eu esqueci dele. Ah, tá. Aí alguém entrou e comprou. Você não sabe quem são as pessoas? Sei. Eu entreguei tudo para elas. Eu entreguei mentoria, curso, acompanhamento, consultoria individual. Eu entreguei minha alma. E custava R$224. Olha só. Cara, que legal. E aí depois? Aí eu entrei num limbo, porque me doeu muito fazer. Você falou de 4 anos que você ficou travada. Não, isso foi antes. Os 4 anos foram antes? Os 4 anos eu nunca mais voltei para aquele lugar, assim. Depois que eu fui, eu nunca mais parei, mas eu tive pausas. Uhum. Então, depois que eu entreguei, que eu falei assim, cara, eu ganhei R$400, não deu nem para pagar os trem que eu tive. O custo. E aí eu fiquei uns 3 meses, assim, sem fazer nada. Com muita dor. Aí fui pra terapia, me aprofundei ali naquele conhecimento. Aí depois fui pro marketing. E aí, porque eu estudei muito sobre marketing. Eu abri uma empresa. Menina, eu fiz tanta coisa. Eu abri uma empresa. O que acontece? Aí eu descobri o marketing. E aí o cara falava assim, que você podia fazer lançamentos digitais, que é esse negócio, né? Aí, isso foi antes, inclusive. Aí eu entrei numa comunidade que tinha 12 mil pessoas no Facebook. Eu escrevi assim, estou abrindo uma empresa de lançamentos digitais. Se você tem interesse, eu preciso de um gestor de tráfego, de um web design, de um social media, entre em contato comigo. Aí chegou as pessoas, eu falei assim, é o seguinte, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho conhecimento.
Eu tinha mais ou menos o conhecimento. Eu preciso de vocês pra gente formar uma equipe e lançar alguém. Se a gente fizer dinheiro com o lançamento, a gente divide entre a gente. Entende? E aí a gente foi. E foi, assim, a maior escola de todos os tempos pra mim. Mas eu saí de lá com R$33. Massa. Vamos chegar no ponto que nos conectou aqui. Que é... Que hora que você chega no momento em que fala assim... Esse é o tipo de trabalho que eu quero fazer, que você vinha fazendo até agora, que inclusive acabou um grupo de mentorias agora, que é essa ideia da comunicação mais espontânea, mais natural, mais livre de rótulos, de conceitos, de regras e etc. Como é que chega nisso e o que você fala quando você fala desse trabalho? Aí depois disso, no curso... Eu descobri que eu era boa de explicar, que eu era boa de falar. Eu não sabia até então. Aí elas, nossa, você explica muito bem. Eu tô há anos tentando aprender finanças e eu não conseguia. E com você eu consegui. Eu transformava tudo em desenhozinho, sabe? Tudo lúdico. Bem didático. Aí eu falei, então você é boa de comunicação. Aí, juntando com o processo do autoconhecimento, da espiritualidade, que eu fui me integrando, fui me conhecendo, aí eu fui migrando, sabe? Aí eu saí das finanças e fui para o marketing, comecei a ensinar marketing. Aí saí do marketing, fui para comunicação, só que não era bem comunicação, sabe? Era uma mistura de coisas. E aí, até chegar nessa que eu chamava de comunicação harmônica, que foi, eu inventei esse termo. É isso que eu tô querendo entender. Nessa comunicação harmônica eu tô querendo chegar. Aí eu cheguei no comunicação harmônica, foi um processo, sabe? Eu fui andando, aí eu comecei a falar, e aí chegou muita gente... Aí eu tava destravada, eu já não tinha mais medo da câmera, não tinha medo de gravar, não tinha complexo de inferioridade, não tinha medo do julgamento. Aí começou a chegar pra mim mulheres que tinham tudo isso, que eu tinha antigamente. Aí e assim, ó, na hora que elas chegaram, meus olhos, assim, eu falei, cara, é minha chance de me salvar lá atrás. Tipo, eu olhava pra elas... O que era o pilar quais eram os pilares de uma comunicação harmônica? O que tinha nessa comunicação harmônica? Ou o que tem, talvez? Não sei se vai continuar tendo, né? Exato. É um ciclo que tá acontecendo aí, chega a me dar um frio na barriga. Eu não sei se vai continuar assim, não. Mas vamos lá. O que tem nessa comunicação A primeira harmônica? coisa era o autoconhecimento. Porque, na minha visão, para você estar aqui e ser fluido e falar, você precisa saber quem você é e se bancar diante disso. Então, se você não tem uma visão sobre você, fica muito difícil ir em frente. Então, saber quem você é e fazer as pazes com a sua história. Aí eu vou dar um exemplo muito rápido aqui sobre isso. Eu odiava a minha história. Tudo para mim era ódio. Fui na força do ódio por muitos anos. Agradeço, porque sem ele eu não teria chegado até aqui. Cheguei. Agora eu não tô mais nesse lugar. Mas, enfim, eu fiz as pazes com a minha história, porque eu tinha vergonha de ter vindo da roça, de ser a menina do interior, do sotaque, de ter trabalhado no Burger King, de ser faxineira. Então, eu fiz as pazes e entendi que aquilo ali fazia parte de quem eu sou. E sabe, tá tudo bem. E a outra parte disso é eu olhar pra mim e me reconhecer, sabe? Por exemplo, eu falo espalhafatosamente, né? Então, eu mexo tudo. Expressivo. Muito expressivo. E eu dou risada, assim, batendo as mãos, sabe? E aí, eu ouvi a vida toda. Fica quieta, moral de moça, você não vai casar, que coisa feia, uma moça bonita com esse comportamento. Olha lá, fulana, tanto que ela é quietinha, comportada, por que você não é assim? E aí, na minha cabeça, ficou que eu era inadequada. Se você se sente inadequado, ou qualquer outra coisa ruim, você não consegue, sabe? Ser, assim, se bancar aqui. Você pode até vestir um personagem, mas você mesmo não vai. Então, chegou no momento que eu falei assim, cara, eu sou espalhafatosa, eu gosto de chamar atenção, nem sempre eu gosto de estar no centro da atenção, só quando eu sei que eu vou arrasar. Tá. Aí eu comecei a aceitar, sabe? Ai, foi um alívio. É isso, eu sou essa pessoa. Porque até então você fica com medo, você fica assim, ó. Ai, mas vão descobrir que eu vou acabar descobrindo. Aí você não consegue se soltar. Então, o primeiro pilar é o autoconhecimento e boa parte desse autoconhecimento é saber e aceitar a tua história. Isso. Cara, isso aí deve ter conectado muita gente. Nossa, foi Essa parte aí deve ter conectado muita gente. Aceitar a tua história pra poder aceitar e conseguir se comunicar Nossa. É e forte. aí foi aqui que eu entrei nas terapias. Que eu fui mergulhar mais nesse lado,
sabe? Eu fui estudar a parte da terapia para entender como é que elas reagiam e como é que eu podia ajudar. Porque essa parte aqui traz muito choro, traz muita dor. Então, eu sentava assim e elas já desabavam, sabe? Quando aceitar chegava... a história. Então, o primeiro pilar do conhecimento é aceitar a história. Aí, quando chega... aí, o próximo, aí aqui é sobre o perfeccionismo, que ele não é um pilar, é o oposto dele, que eu vou chamar aqui de autenticidade. Faz parte da condição humana, da nossa alma, errar, falhar, entende? É parte da nossa alma, de quem somos, falhar, errar. Estamos aqui para isso. Então, elas chegavam com a rigidez, né? Querendo ser perfeita, com medo do que vai falar, com medo de ser julgada, com medo de dar branco, de esquecer o que vai falar. Eu tô numa live agora, o que eu falo nessa live, sabe? Então, tinha todo um negócio assim, mas eu não posso errar. E eu virava e falava, mas você vai errar. Você vai errar. Pô, é natural, sabe? E aí, então, o próximo pilar seria essa autenticidade, Só que é um desdobrar para chegar nela, sabe? Se aceitar. Sim, é porque essa autenticidade, pelo que eu discuto, ela vem por meio da tua própria história. Perfeito. Ou seja, entender e aceitar a tua própria história vai te gerar autenticidade e não vai te fazer criar um personagem para ser quem você não é. Perfeito. Exatamente isso é difícil, hein? Nossa senhora, porque olha só, aí eu vou trazer da minha ótica do lado de cá. E até que eu vinha te falando, e o desafio da autenticidade, da espontaneidade, da naturalidade é um desafio que eu enfrento nos últimos anos, porque eu encontrei esse espaço muito poderoso da comunicação e da oratória, das ferramentas. E aí, quando eu encontro esse espaço muito poderoso dessas ferramentas, ele me encaixa dentro de uma criação, dentro de um padrão de familiar, vamos dizer assim, que me colocou nesse espaço e, pô, eu fico poderosão. Muito poderoso, porque dentro de um espaço de um filho perfeito, de um irmão perfeito, dentro de um amigo perfeito, eu ainda consegui colocar ferramentas em volta disso que me dão força, proteção. E aí, quando eu percebi isso, eu fiquei, calma aí. E a minha história? A minha história tem outras informações, sabe? Então, quando você fala da história, de aceitar a tua história para conseguir ter autenticidade, para mim ressoa absurdamente. De aceitar a minha história para poder conseguir ter a autenticidade da minha entrega, para não entregar um personagem, um arquétipo, uma coraça, um escudo que eu criei para poder me proteger de algo. Sabe uma coisa que vai te ajudar nesse caminho? A vulnerabilidade. Tipo... Total, é isso aí mesmo. Tipo, é aqui que eu encontrei meu poder. Tipo, no começo, eu via que eu me expressava bem. Isso tudo foi treinado, tá? Eu não era assim. Foi treinado. Sabe? Eu tinha essa coisa da expressão, mas todo o resto foi um treino. E aí, chegou num ponto que, inclusive, eu fiz uma oração. Eu tenho uma espiritualidade muito ativa. E aí, eu comecei no digital. E eu tava no personagem, né? Eu fui ver umas coisas ali, eu fiquei no personagem e vi que tava dando certo. Aí eu me mantive nele durante um tempo. Pouquíssimo tempo, mas me mantive ali. Aí eu comecei a sentir uma angústia no coração. Aí um dia eu fiz uma oração para Deus. Eu falei assim, Senhor, eu quero ser original. Eu não sei como que faz isso. Eu não sei o que acontece, mas por favor, me ajuda a ser original. Eu quero ter uma ideia original, um método original, e eu quero ser autêntica, sabe? Eu não quero copiar a pessoa que está usando o blazer e o batom vermelho, porque é isso que dá certo. Eu não quero falar daquele assunto lá que fez a fulana... Que se foda, eu quero o meu. Não é possível que eu estou nesse planeta aqui para ser cópia, sabe? Isso era visceral, assim. Eu passei mais ou menos uns 30 dias... pedindo isso, assim, me deixa ser original, como é que faz essa parada? E aí eu toquei na vulnerabilidade. Toda vez que eu solto os controles, que é o que eu tô fazendo agora, nesse período de transição, eu falo, foda-se, eu não sei a resposta, então vamos ver, manda vida, que eu afrouxo, aí vem coisas. Aí eu fiz uma sequência, eu fiz várias sequências de stories. E aí, nela, eu fui verdadeira, sem querer. Eu só falei assim, eu tô cansada disso, isso aqui eu não concordo, isso aqui, não, pra mim, isso aqui não faz sentido. E eu nem lembro do que eu falei, mas deu assim, um monte de gente começou a comentar. Uau, eu me identifico, uau, eu também sou assim. Aí eu, oi? Aí eu voltei e entendi que eu só tava sendo eu mesma. Entende?
que é a tal da vulnerabilidade. Não é você se fazer de coitadinho, não tem nada a ver. É você ser sincero, sabe? Uhum. E parece que a nossa alma humana, ela gosta disso, ela sente saudade disso. Porque é raro. E gera conexão pra caramba. A tua dor gera conexão com a minha dor, o teu desafio gera conexão com o meu desafio. Do mesmo jeito que a gente quer a ideia inspiracional e aspiracional que a gente vê nas grandes figuras e tal, a gente também quer identificação. A gente quer identificação, quer olhar assim e falar, identificação, essa pessoa aqui tem uma dor, um desafio parecido com o meu, que eu também posso chegar lá porque essa pessoa chegou, sacou? Nossa. E aí, vamos lá, a gente chega então na comunicação harmônica com os pilares da autenticidade, que é o segundo, da aceitação da tua própria história. Tinha mais? Assim, os outros tem um movimento. Eu falo para elas, a cura tá no movimento. Entra em movimento, não fica parada, faz alguma coisa, porque todas ali, elas querem agir, elas querem se projetar no mundo, mas elas não se sentem prontas, então elas estão paradas esperando. Uhum. Aí eu falo, vai, do jeito que você tá agora, vai, só vai. E elas iam? Com a mentoria, sim, né? Algumas foram, né? Com a mentoria, elas foram, e aí me renderam, assim, depoimentos incríveis, avassaladores. Eu vi alguns. Sério? Sério. Ai, que legal. Mas aí muitas não, assim, do gratuito é mais difícil, porque, difícil. nossa... O nível de profundidade é menor. O nível de profundidade é menor, só se a pessoa estiver, assim, num ponto muito doido. Pra ela poder... Sim, e aí você chega num ponto dela conseguir movimentar. E ela movimenta pra onde? Aqui é contando a própria história, que é onde eu sou apaixonada. Ai, isso daqui... Ai, meu Deus. Que é assim... Ela aceita a própria história, ela se conecta com a própria história pra poder entregar a própria história. Isso. E aí ela movimenta e entrega a própria história por meio da comunicação verbal e exposição. Isso. Porque, tipo, você pode, sei lá, você pode ser uma design de sobrancelha. Uhum. E aí você faz seu trabalho lindamente. Ah, aqui meu trabalho, eu uso essa pinça, eu uso esse produto. Ok, mas ninguém quer saber disso. Sabe? Eu quero saber quem é você, no que você acredita, o que você carrega dentro do seu coração. É isso que eu chamo de mensagem, que é o compilado da sua história, das suas vivências, dos seus princípios inegociáveis, sabe? Das suas cicatrizes. Tô entendendo. Caraca. É porque... eu falo isso toda hora. Mas ninguém senta na minha frente à toa e você não tá sentando na minha frente à toa. Ou seja, o que eu tô escutando aqui é pra mim e pode estar chegando pra alguém em casa também, mas tá chegando pra mim e isso já vale muito. O que as pessoas... Não necessariamente as pessoas estão querendo se conectar e dentro da comunicação harmônica que você entregou até semana passada ou essa semana? Foi ontem, até essa semana. Até essa semana que você entregou, que pode ser que você traga outras entregas para além da comunicação harmônica no futuro. É exatamente essa perspectiva e chega muito forte para mim essa ideia de que a minha história que vai gerar conexão. É a minha história que vai gerar conexão. A habilidade é só um plus e uma complementação do que vai gerar mais conexão ainda e do que vai sedimentar a minha história. Perfeito. Agora é a história é a sua história que gerou essas algumas dezenas de mulheres aí todas mulheres? Todas mulheres. Todas mulheres que se conectaram contigo ao longo dessa trajetória da tua história. Ai, que lindo, perfeito. Foi isso. E aí, agora? E como é que chega pra você? Porra, pra mim tá chegando. Aí, o que eu falo aqui direto, pra quem já me escuta há muito tempo, tá chegando. Aí eu vou levar pra terapia, vou fazer meus trabalhos e tal, vou fazer minhas reflexões, vou dormir, botar a cabeça no travesseiro. Perfeito. Eu digo que eu não posso viajar nas minhas viagens, apesar de muitas vezes acontecer. Eu adoro viajar nas viagens. Eu adoro viajar nas viagens. E agora? Comunicação harmônica, entregue sua história com muita autenticidade, em movimento, entregue. E agora, Ju? Vai pra onde? Essa pergunta é para a Ju? Para a Ju? As pessoas? Para a Ju. Ai, você faz essa pergunta agora, Exato. sabendo de tudo que eu te falei. Estamos aqui pra isso. Deixa eu só contextualizar para o pessoal. Uhum. Uma coisa que eu acredito que faz parte da autenticidade, que faz parte desse... Porque tem vários outros aspectos que eu não consigo trazer tudo de uma vez. Mas, por exemplo, ser impecável com a sua palavra ajuda muito você ser... Né? Porque tem a ver com... Isso aqui é verdade. Atenção ao verbo. Eu falo que é atenção ao verbo. E você ser, sabe, verdadeiro com você, honesto com você. E aí, nessa, eu
tracei minha filosofia de vida. E dentro dessa filosofia tá que eu vou seguir o meu coração. E eu não me permito viver nesse planeta. Tipo assim, o meu maior objetivo de ser humano, assim, enquanto ser, é ser por inteira. Eu quero chegar no final da vida, com 102 anos. Não queria viver tanto, mas eu acho que eu vou. 102? Porra, tá. É porque com essa tecnologia toda. Enfim, né? Mas tudo bem. Vou colocar 102, que fica um arquétipo da velhinha, cabelo branco, sabe assim, na cadeirinha de balanço, assim, olhando o pôr do sol, na frente de casa. E eu quero olhar para trás e eu quero saber que eu fui por inteira. Em todas as situações que eu consegui. Claro que é uma construção. Claro. Mas, assim, se eu sei que algo tá me machucando, que falta um pedaço meu ou que não faz mais sentido, eu quero parar. Porque não é sobre o material, não é sobre o dinheiro, não é sobre... Cara, é sobre o que eu vim fazer aqui, sabe? Assim, então, eu preciso saber que no final da vida eu fui inteira comigo. Eu fui íntegra, sabe? Comigo. Uhum. Aí, dito isso... quando uma coisa para de fazer sentido, meu coração começa a angustiar. Foi o que eu senti há umas 3 semanas atrás. E é muito difícil isso. Eu queria conseguir expressar o quão difícil é, mas eu acho que todo mundo sabe. Vou cutucar. É porque, assim, se tá entregando, se tá dando resultado, se tá ajudando pessoas, comunicação harmônica, por que precisa mudar? Tá. Não, tô perguntando por desconhecimento. Não, sim. Eu não sei o que tá acontecendo. Parou de fazer sentido pra mim. Tipo assim, eu ia pra sala, é tudo online, né? Uhum. E aí meu olho não brilhava mais. E eu olhava pra elas, eu olhava pro método inteiro que eu tinha desenhado, as 8 semanas de mentoria, os 8 checklists, tipo, tudo que eu olhava, toda a mistura, parecia que faltava algo, entende? Faltava algo. E aí eu não sabia o que faltava, mas faltava. E aí eu comecei a perder o brilho nos olhos. Aí eu via que uma parte conseguia, mas que a outra parte não. E que essa outra parte poderia estar conseguindo. E dentro de mim, eu estava sentindo que faltava algo. Entende? Então não foi a comunicação harmônica em si. Ela estava boa do jeito que ela estava ali. Mas eu estava insatisfeita comigo. Tipo assim, eu estou vivendo a minha vida. E eu quero viver a vida dos meus sonhos. Não abro mão disso. Só que nesse momento, eu estou sentindo dor. Eu estou tão angustiada. O que é? Entende? E aí eu fiz a pausa que eu fiz, maravilhosa, e eu descobri o que faltava, que foi do projeto que eu te falei, do Fome de Alma, que eu dei o exemplo lá, do que eu tava comendo, né? Uhum. E aí eu perguntei pra mim, por que eu tô comendo tanto? Por que eu tô me machucando? Aí veio, eu sinto falta de mim. Nesse Sinto Saudades de Você, nossa, eu fiz um texto gigantesco sobre isso, e aí eu fui atrás desse conhecimento. É que assim, eu tava adiando minha felicidade. E eu tava falando assim, quando eu chegar no meu primeiro milhão, eu vou ser feliz. Quando eu comprar a minha casona, não sei o que, eu vou ser feliz. Quando eu fazer minha viagem, volta ao mundo, eu vou ser feliz. Só que eu descobri que só dá pra ser feliz no agora. E eu sei que vai parecer muito viagem esse papo, mas tudo bem. Só dá pra ser feliz agora. Porque só existe o agora pra gente. Então, se eu tô adiando a minha felicidade, ela nunca vai chegar. Eu vou ter 1 milhão triste. Tudo bem, lá na hora, fiquei feliz. Mas é alegria, não é o estado de espírito felicidade. Eu tô incompleta, tá faltando algo, então eu tô indo atrás de coisas. E eu já conquistei algumas coisas. E não me trouxeram aquilo, não me preencheram, eu continuava com vazio. Falava assim, mas já foram anos fazendo trabalhos e ficando feliz temporariamente, mas e aí? Até quando? E se eu sei que a minha felicidade é no momento presente? Tem alguma chave que eu preciso descobrir. Aí eu fui atrás dela. Como é que funciona esse negócio de felicidade no agora? Se agora eu não tenho tudo que eu quero. Aí eu descobri que não dá para condicionar a felicidade a coisas externas. Ela tá dentro. E aí mas e agora? Tá dentro. Mas aí como é que eu acesso isso? Entendeu? Eu tô achando que agora você tá chegando na comunicação harmônica de fato. Eita, agora você tá chegando na comunicação harmônica de fato. Faltava algo. Porque aí sim é comunicação harmônica. Pelo que eu tô te escutando, não é pelo que eu acho, não. Porque o que você tá falando é que, de fato, tinha algo que não tornava a comunicação harmônica. Pois é. Ou tornava ela até certo ponto. E harmônica até certa parte. E talvez tenha algum acréscimo pra fazer a comunicação harmônica plus. Comunicação harmônica 2.0, comunicação harmônica a mais, ou mudar o nome, enfim, aí não sei pra onde irá. Mas feliz de saber, e legal saber isso, legal saber primeiro da sua história, da sua trajetória, e da busca que há atrás de toda essa história,
Legal saber de que você aceitou a sua história e que hoje você conta ela abertamente, tranquilamente, etc. Demorou, viu? Que você consegue encontrar autenticidade nessa história e que pessoas se conectam com a tua história e querem tua ajuda, teu trabalho, a sua entrega, o seu movimento. Sim. E que agora talvez o seu movimento ainda tenha um novo aprimoramento aí com uma alma que estava com fome por entregar algo mais. Ai, que lindo! Nossa, você capta bem as coisas. Exatamente isso. Que legal, que legal. Caminhando mais para os finalmente aqui, você quer deixar algum recado pra galera? Você quer falar algo ainda que você não falou? Tá aberto. Falar algo que eu não falei. Querer, eu até queria, mas aí é sobre você. E não é a proposta aqui. Porque, Pode por falar. exemplo, você falou essa parada da história. Sua história. E eu vi que isso mexeu com você. Mexe. E aí eu já tô aqui, ó. Meu Deus, mas como assim? Vamos falar mais sobre isso. Sobre a minha história? A gente pode falar, não tem problema não. Eu já falei, porque eu já falei em alguns episódios, mas rapidamente. É só porque o grande desafio é encaixar o que a gente foi construído a ser, o que eu fui construído a ser, com o que eu quero ser. Eu acho que a desconstrução disso é muito forte, assim. E aí, dentro do fardo que é carregado, dentro do que nós somos construídos a ser, por falas de amigos, por falas de familiares, por falas da sociedade, por filmes que a gente vê, por N fatores, eu criei algumas estratégias de sobrevivência mesmo. Claro. De performar, e de encontrar resultado, de conseguir carregar esse fardo de um jeito mais forte. E aí eu acredito que com o passar do tempo eu fui perdendo a minha autenticidade, meu jeito mais genuíno. E aí até o Tonhão, que estava sentado aqui no episódio passado, ele me trouxe esse alerta há algum tempo no sentido de a comunicação polida demais ou com certa capacidade de conseguir falar as palavras certas, do jeito certo e tal, ela esconde desafios, emoções densas. E aí, nos últimos tempos, eu tenho me conectado com isso, e aí por isso que eu falo que ninguém senta na minha frente à toa, e aí você senta na minha frente para reforçar. Porque aqui, meu irmão fala muito isso. Ele fala, cara, quando a gente vai pedir conselho, pedir dica e tal, no fundo a gente sabe o que a gente tem que fazer. Meu irmão fala muito isso, meu irmão do meio, Hugo. Eu acredito. Ele é muito fé, muito figura. Os dois meus irmãos já vieram aqui no podcast. Foi um episódio massa. E aí, no fundo, assim, eu percebo que eu sei que eu preciso cada vez mais tirar esse fardo que eu carreguei por minha sobrevivência, que me fez chegar até aqui, inclusive, com a capacidade que eu tenho, com as entregas que eu tenho, com os resultados que eu adquiri, com as pessoas que eu me conectei. Só que eu acho que de alguma maneira, e aí eu vou usar a metáfora que o Luiz, meu psicólogo, fala, F5, Diogo. Aperta, atualiza a tua vida aí, que chegou nessa hora. Acho que hoje não faz mais. Hoje esse fardo não precisa mais ser carregado. Eu posso atualizá-lo, eu posso entregar outras informações, eu posso carregar novas. E talvez seja sobre isso, sabe? Talvez seja trazer para as pessoas, e que eu venho fazendo já há algum tempo, trazer para as pessoas que, por mais que exista a necessidade de algumas habilidades, algumas técnicas, alguns livros que a gente lê, Estratagema de Schopenhauer e por aí vai, talvez seja mais sobre a nossa capacidade de se conectar com o outro, tipo, coração com coração, sabe? Tipo, direto, sem muita coraça, sem muita armadura. Eu sei que em alguns momentos fica meio utópico, só que é exatamente a ausência de utopia que eu tô querendo trazer, que eu até falei com o Tonhão no episódio passado, que é tipo assim, simplesmente, velho, tipo, falar e foda-se, sacou? E, cara, às vezes vai dar merda e tal, e é isso. E aí, quando você me traz a sua história de autenticidade, de falar, porra, quero ser rica, e, porra, vim do interior, e é isso aí, e conseguir ajudar pessoas, e consigo ajudar pessoas hoje, porque eu falo assim, do jeito que eu tô falando. Até a questão da língua portuguesa, e aí a Letícia já veio aqui e falou, cara... eu tenho uma coisa pra falar sobre isso, mas fala. Porra, a gente já conseguiu, a gente consegue falar independentemente de falar a palavra exata. A gente consegue se comunicar independentemente de a gente falar a palavra exatamente correta, a conjugação perfeita. Claro que tem espaços que são necessários, né? Espaços e espaços. Contextos e contextos, ambiências e ambiências, gerações e gerações. Então, você vir aqui, sentar à minha frente e a gente se conectar nesse espaço, pra mim é aquela ideia assim, você já sabia que precisava fazer isso. Ju está à sua frente, receba e siga. E eu sei que tem algumas pessoas que estão escutando que são ouvintes assíduos e frequentes, eu não vou falar nomes,
que estão aqui, que estão sendo cutucados no mesmo espaço, sabe? Tipo assim, de aceitar a própria história e contar a tua própria história e foda-se. E é isso. Ai, que delícia. Só que também sem utopia, sacou? De saber que tem realidade, saber que vai gerar problema, vai gerar desafio, vai gerar amizades diferentes, vai gerar relacionamentos diferentes e beleza, assume as consequências. Perfeito. O que você queria falar da Letícia? Olha só, né? O desfecho Letícia aqui é do fã, eu sou fã dela, virei fã número 0 dela. O que acontece? Olha só. Tem toda aquela história, né, que eu tinha um complexo de inferioridade do português e eu levei isso por um bom tempo. Uhum. Então, inclusive nas mentorias, tipo, as mentoradas, elas têm pós-doutorado, elas têm, tipo assim, um monte de servidora pública. Uhum. E eu ali, eu falo gíria, eu falo errado, porque eu, né, enfim. Uhum. E eu falei, cara, como é que eu vou ensinar essas mulheres? Mas aí eu, foda-se, eu sei que... Eu peguei esse poder da minha história, do que, sabe? Eu falei assim, eu sei quem eu sou. Isso basta. Aí, lindo, maravilhoso. Aí, tudo bem, isso no online, então eu tô distante. Aí, Carol me chama pra... Carol Ciane te chama pra ir no Canarinho. Na segunda vez que eu fui, adivinha quem foi comigo? Letícia. E aí, ela tinha... Você não tem noção. Cara, ela é foda. Você não tem noção. O que acontece? A Carol me chamou de última hora, então eu fui... E aí, ela ia ser a próxima a falar. E eu sabia que era uma professora. Ela faz ela é letrista. E aí, na minha cabeça... Ela é professora de português? Porque na minha cabeça... E aí, eu falei assim, meu Deus, uma professora de português vai falar... Eu começo, depois é a professora de português. Meu Deus. Já fiquei cheia de complexo, porque eu tenho minhas paradas ainda. E aí, eu falei, mas tudo bem, eu termino, vou embora e tal. Aí, eu chego junto com a Letícia. Ela com aquele sorrisão maravilhoso, espontânea. E aí, eu falei, ela, você que é a Ju? Eu também, vamos. Aí eu entrei, eu falei, meu Deus, ela nem sonha com isso. E aí lá dentro, meu coração, tudo, porque assim, eu já tava nervosa de estar de fazer uma coisa nova. E esse nervosismo, tipo, eu tenho outra parada também, que é um medo de ser vista. Uhum. Eu tô lidando com ele, sabe? Uhum. Tem muitas paradas, né? Todos temos. Tudo bem, todos temos. E aí, então, assim, quando eu vou chegando perto do meu sonho, porque meu sonho não é só ser rica, né? Eu quero ser palestrante, e então, todo movimento que chega perto disso, meu coração, eu passo mal, vou no banheiro, cara, uma loucura. Antes, né? Na hora eu fico plena. E aí, eu já tava assim, porque eu ia falar com uma galera, ela chamou a portaria, não eram professoras, eram a galera do administrativo. Sim. E eu ia falar sobre autoconhecimento. E eu tenho meu próprio preconceito, porque eu pensava assim, cara, quem fica numa cadeira atrás de... Meu marido é TI, ele é, sabe, programador, e tipo assim, ele não tem nem saco porque eu falo dessa parte. E eu falei, cara, eles vão me julgar. E era a maioria homem, e eu não tinha ainda tido contato com... Entende? Já fui lá, já falar com essas galeras também. Que delícia! E aí eu fui cheia de preconceito, né, assim, na minha cabeça, né, meu lado humano aqui, eu toda cheia de guerra. E eu falei, não, eu vou, vai dar certo. Aí quando eu chego, aí Letícia senta bem na minha frente. Aí eu fiz uma oração interna, meu Deus, me ajuda. E aí eu não quero que porque é como se fosse uma ferida que fosse ativada, sabe? Tipo assim, uma cicatriz. Cicatriz que vai abrir. Aí eu falei, meu Deus, se eu falar uma palavra errada, se eu falar um nós vai aqui na frente dessa professora de português. E ela é exatamente o oposto. É isso. E aí eu vi ela super na vibe, assim, e com um sorrisão. E aí eu fui me acalmando. E aí eu entreguei, acho que foi lindo, né? Recebi elogios, então acho que foi bom. Ela não deu tempo de conversar com ela ainda, mas assim, ela nem sabe, tipo, ela faz parte da minha história e não sabe. Eu saí daquela escola outra pessoa, sabe? Eu, tipo assim, eu tive a oportunidade de lidar de novo com aquele medo que me estremecia. Você conseguiu escutar a palavra dela ou não? Você foi embora? Eu fiquei só um pouquinho, mas eu vi que ela era muito legal e eu vi o podcast dela aqui. Que ela falou exatamente o oposto. Ela falou, não, é isso. Não é que a gente não vai ter atenção ao verbo e tal, mas... É a comunicação ali, se você tá se fazendo entender, né? Se você tá passando a sua mensagem. Só que naquela hora, não sabia ainda. Não, a gente não tinha conversado. Entende? Olha que legal. Lindo demais. Ju, que história massa. Muito legal a sua história, muito importante o seu trabalho. Muito importante o seu processo de também não achar que o teu trabalho já está suficiente e que precisa ser alterado de alguma forma e encontrar algum espacinho que precisa ser ocupado por algum outro conhecimento que ainda não foi entregue. Agradeço demais a sua presença. Fala tuas redes, fala o que você quer falar aí, de como as pessoas se conectam contigo. Minhas redes. Ju com H...
jualmeida.oficial, meu Instagram. E o YouTube, Ju Almeida, do mesmo jeito, /expandindo. No YouTube... Gente, eu não tenho muito o que falar das minhas redes nesse momento, mas se você se conectou aqui com o que eu falei agora, vai lá, que eu sou muito boa nos vídeos. E eu sei que é muito estranho ouvir alguém falar isso, porque a gente não está acostumada a se... E eu passei muito tempo me diminuindo. Sim. E aí, para me vingar positivamente, agora eu faço questão de honrar as minhas habilidades. É por isso que eu falo. Toda vez que eu falo, dá uma pontinha aqui. Mas eu vou falar, que eu tenho que reconhecer no que eu sou boa. E o meu trabalho ali é de expressão, é de você colocar para fora o que tem dentro de você, de uma forma leve, genuína, autêntica, que você se sinta satisfeito, que você olhe e fala assim, faz sentido. É isso. Se você sente no coração de se conectar, vai lá que vai ser bom. Vai lá e acessa, maravilha. Enoque, meu irmão, que faz tudo isso acontecer. Tamo junto mais uma vez. Ju, total agradecimento à tua presença, às reflexões, a me permitir viajar nas minhas viagens e levar minha viagem para minha casa, para minha terapia. Eba! E aqui seguirei. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação autêntica, harmônica?